Hoje o Tricô.40 recebe a doutora Valéria Martirena, que é a nossa diretora da Divisão de Ensino Superior da Academia de Polícia aqui do Distrito Federal, da Polícia Civil. Aqui nós chamamos de Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal, mas a academia fica mais acessível, aí todo mundo acaba associando. Então a doutora Valéria, diretora da Divisão de Ensino Superior, vai compartilhar conosco aqui a sua jornada de muita competência e que eu fico muito honrada de recebê-la aqui nesse podcast, no primeiro podcast de Mulheres Policiais. Doutora Valéria, seja muito bem-vinda. Esse espaço é seu, é um espaço de reconhecimento também por você ter me acolhido aqui na Polícia Civil, com quem que eu trabalhei. Tenho orgulho do período que eu passei com você. Quero deixar aí esse início para você se apresentar para o pessoal do Tricô.40. Bom, primeiro quero te agradecer, é um prazer enorme estar aqui. Não fui eu que te acolhi, né? Foi você que chegou mesmo e já demonstrando toda a sua capacidade, seu profissionalismo, que ganhou o espaço merecido na instituição, não só na polícia, lá na DPCA e no meu coração, mas na instituição. Então, obrigada. É muito bom estar aqui. Bom, estou na polícia há 24 anos, passei por diversas unidades, fiquei um período muito curto fora da polícia. Foram quase 18 anos só de delegacia. Então, estamos aí, né? A reforma da Previdência pegou a gente, ia aposentar em fevereiro, agora tem que ficar mais um tempinho aí. Mas estamos aí, dispostas como sempre. Esse caminho seu também, além de muito trabalho exemplar, né, de dedicação ao próximo ali, que eu via na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o cuidado, foi também de muito estudo, né, doutora? Assim, você fez o mestrado em Política Social pela UNB, não é isso? Isso, assim, eu sempre tive o costume de... Bom, depois que a gente começa a estudar, parece que é um bichinho ali que pica e que você vai estudando e não para mais. É mesmo. Então, assim, na verdade, eu não era boa aluna, mas estudei para fazer o concurso. Depois que eu passei no concurso, aí os estudos foram mais direcionados. Então, trabalhei na DPCA logo que entrei na polícia, 1 ano depois, 10 meses depois que cheguei, entrei e fiquei 5 anos. Então, nesse período foi quando a gente começou a fazer essa escuta especial de crianças e adolescentes. Então, na época a gente chamava depoimento sem dano. Na verdade, depois mudou para depoimento com redução de riscos e tal. E hoje a gente já sabe que é uma escuta especial, porque não existe depoimento sem dano. Porque toda vez que a criança é ouvida, ela rememora as coisas que aconteceram e algum dano fica naquilo ali. Bom, enfim, eu participei assim muito ativamente desses debates, né? de como a escuta da criança passou a ser valorizada. Quando a gente entrou, era muito frágil ainda essa prova. Aí, com o tempo, a gente foi com as pesquisas, né? Com as pesquisas acadêmicas, mais nas áreas da psicologia, da sociologia, a gente conseguiu e tornando isso de uma forma mais robusta, uma prova mais robusta para o judiciário. Certo. Hoje a gente sabe que a palavra da criança é uma palavra valorizada, né? Não tinha como não ser. E foi um ganho enorme isso aí. Sim, tanto para a instituição também, né? Porque hoje a polícia, ela tem um protocolo, inclusive, de depoimento especial que foi feito junto com a UNB, que é até a Úrsula. Úrsula, um beijo para você, eu gosto muito do seu trabalho, que é uma psicóloga incrível, nossa, uma profissional extremamente competente. Mas foi um avanço também para a própria criança, que ela é um sujeito de direito ali, né? Ela precisa ter o seu espaço, seu acolhimento. E foi por isso que você começou a estudar muito esse tema que é uma política também, né? Então, aí eu comecei a estudar bastante, aí primeiro veio logo que eu saí da DPCA, fiquei lá 5 anos, passei por outras unidades, mas assim, eu falo que a DPCA nunca saiu de dentro de mim. Aí nessa época eu até sonhava que eu estava trabalhando na DPCA, que eu estava aprendendo autor de maus tratos, autor de violência sexual e tal, e aí
culminou num período aí que eu recebi o convite para ser delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que foi, assim, um presente para mim, porque eu queria muito aquilo ali. Eu achava que era onde eu desempenhava melhor as minhas atribuições, porque eu desempenhava mesmo com amor aquilo ali. Então, trabalhei lá por mais 3 anos, que foi quando você entrou na polícia, né? E dali eu saí, fiquei na delegacia de atendimento à mulher mais 1 ano e fiz a inscrição para o Conselho Tutelar. Aí entrei para o Conselho Tutelar, fui conselheira pelo período de aproximadamente 1 ano. Enquanto eu estava no conselho, eu escrevi um livro. Qual é o nome do livro? É Pedofilia, Fatos Baseados na Vida Real. Então, eu escrevi esse livro que era narrando alguns casos que a gente atuou na DPCA. Foram 36 casos. E eram casos assim que eu trazia na minha memória. Não tinha nenhuma anotação, nada. Mas foram 36 casos inspirados, né, nos casos que a gente trabalhou na delegacia. Em investigações e tal. Então, ali eu acho que eu meio que quase que encerrei, assim, a minha atividade relacionada a crianças e adolescentes. Mas não satisfeita, como eu passei esse período pelo Conselho Tutelar e vi que era um órgão, assim, que eu acho que é muito importante para o atendimento às crianças e aos adolescentes, mas que ainda tem muitas coisas em que precisa crescer e ser reconhecido pela sociedade e pelo Estado. Então, eu resolvi estudar o Conselho Tutelar. Então, foi quando eu fiz um mestrado em Política Social na UNB, direcionado para o Conselho. A minha dissertação é Conselho Tutelar, Legitimidade, Identidade e Poder. Nossa, excelente tema, porque hoje a gente vê um avanço até com a Lei Henri Borel, com algumas proteções à criança e adolescente, mas essa rede que é o Conselho Tutelar, ela tem um papel importantíssimo, né? É importantíssimo e, assim, é um órgão híbrido, né? Que, na verdade, tinha que ser da sociedade civil, mas ele também é mantido pelo Estado, então ele acaba sendo um órgão híbrido. E o Conselho Tutelar melhorou muito nesse decurso do tempo, assim, desde que eu entrei na polícia até agora, eu vejo um avanço muito grande do conselho, dos conselheiros tutelares também, de reconhecimento da profissão, de reconhecimento do conselho, mas ainda há muito a melhorar, né? Ganhar espaço, né? Reconhecimento, tudo isso. E relações mesmo de poder. Porque quando você não tem poder para resolver algumas coisas, isso fica meio complicado. Mesmo que tenha legislação, se você não é legitimado, isso não vinga, né? Para quem está nos assistindo que às vezes não entende muito essa rotina ou esse papel fundamental de um conselho tutelar, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui a importância dessa promoção de direitos, esse papel de legitimação que você estudou aí no seu mestrado. Qual é hoje, assim, de forma básica, a importância dessa rede para uma criança e adolescente e como legitimar essa rede também? Olha só, não existe como a gente falar em atendimento à criança ou atendimento à mulher sem falar em rede. Porque seria muito difícil você apurar um crime, mas o que vai acontecer com essa criança? Qual vai ser o desfecho dessa situação? Não é só na polícia e na justiça que a gente resolve a situação de uma criança vítima. Então, a gente precisa de todos os órgãos de apoio, o serviço social, a psicologia. E o Conselho Tutelar é o órgão que é responsável por fazer essa articulação de todos os braços, né? Para poder juntar tudo e dar o melhor atendimento para a criança e para o adolescente. Então, esse papel do Conselho Tutelar é fundamental para que a criança possa restabelecer suas condições. Claro que vão ficar as marcas, mas quanto mais acesso aos serviços que a gente tem disponível, tanto do Estado quanto privados, mais essa criança tem chance de se recuperar, de se recompor. Então, esse é o papel do Conselho Tutelar. Essa articulação, então, é interdisciplinar, né? É uma articulação interdisciplinar.
Tanto é que quando eu fui estudar o Conselho Tutelar, eles ficaram muito interessados também pelo fato de eu ser delegada de polícia e ter trabalhado na DPCA, que aí eu já tinha uma outra visão. Então já tinha essa transversalidade ali, né, do serviço social com a polícia. E isso é importantíssimo. Eu quero até reforçar aqui, porque às vezes os debates eles ficam muito setorizados e as pessoas acham que a polícia não promove direitos, né? Ainda tem às vezes um preconceito. Isso infelizmente acontece. No sentido de que como se a polícia não promovesse direitos, não atuasse com direitos humanos, e pelo contrário, eu que atuo, trabalho no plantão como agente de polícia na Delegacia da Mulher, tem casos que chegam, né, de criança, adolescente, e nós somos os primeiros garantidores ali. Somos nós quem vamos preservar aquela situação, a criança, o adolescente, até o Conselho Tutelar chegar. Sim, e na polícia já existe também dentro do protocolo de atendimento que todo caso que chega na polícia ele já é imediatamente comunicado ao Conselho Tutelar. Então, assim como o Conselho comunica a polícia das situações que chegam até o Conselho, situações de crime, né? A polícia também comunica ao Conselho Tutelar para que ele possa fazer o atendimento dessa criança. Então, assim, é um trabalho muito bonito. Sim. Que funciona e que quanto mais a sociedade tiver conhecimento, mais esse trabalho pode crescer e tornar mais forte, fazer com que as crianças sejam melhor atendidas. Tenham seus direitos preservados, tenham seus direitos, né? e as suas garantias preservados. Então, é muito importante que a comunidade, a sociedade tenha noção do que é um conselho tutelar e do papel do conselheiro tutelar. Sim. E nesse debate aqui de conselho tutelar, né, no seu mestrado, nas discussões, como alcançar essa legitimação do poder? Realmente eu tenho essa... É difícil, né? É difícil. É difícil. Mas eu acho que, assim, isso vai depender muito dos conselheiros. Dessa coisa deles se apropriarem mesmo dos direitos e dos deveres que eles têm. E do reconhecimento da sociedade, que quanto mais eles se apropriarem do papel que eles exercem e da importância desse papel, mais a sociedade também vai saber com quem contar. Vai ter acesso ali, né? Isso. Essa proximidade, tanto da polícia, que eu acho importantíssimo, né? Nós aproximarmos aí de temas sociais, de assistência social, porque por via transversa a gente está se aproximando da sociedade, está mostrando a cara da polícia, vamos falar assim, que é uma polícia que ela é repressiva quando é necessário, mas também que ela atua de forma acolhedora e assistencial, porque nós fazemos isso diariamente, né? Inclusive agora lá na escola a gente vai gerar o nosso primeiro curso de graduação, que é em gestão de conflitos, e a ideia é tornar esse policial mesmo, o curso é direcionado para os policiais. A gente sabe que a polícia, os nossos policiais já têm nível superior, mas a intenção é trazer uma cultura mesmo de gestão de conflitos para a instituição. Então, não significa que a gente vai fazer mediação de conflitos dentro da polícia, porque isso necessitaria de uma parceria com o TJ, com o Tribunal de Justiça e tal, mas para a gente já ter essa cultura mesmo de como fazer um gerenciamento de conflitos. Então, trabalhar isso vai ser maravilhoso. Trabalhar com princípios de justiça restaurativa e tal. Então, tudo isso a gente já tem pensado também para a formação dos nossos policiais e para a mudança mesmo de uma cultura da instituição e trabalhar esses princípios mesmo da interdisciplinariedade, transversalidade. Então, você vem de uma caminhada de muito estudo, né, com mestrado, e agora está trazendo todo esse seu conhecimento para dentro da diretoria de ensino superior. Pelo menos é o que a gente tenta, né? Com certeza, porque assim, hoje a diretoria, ela proporciona diversos cursos, né? Porque pelo que eu já vi, assim, já teve parcerias com mestrado, inclusive com a UNB. Já. E aí eu queria que você me falasse agora, assim, o avanço da Polícia Civil, né? Nesse sentido de capacitação e parcerias, convênios aí para nós servidores. Então, a polícia ela vem trabalhando já há algum tempo, desde 2018, com as metodologias ativas de ensino e aprendizagem. O que significa? Significa que a gente saiu daquele ensino tradicional,
onde o professor está numa posição vertical e que passa para os alunos o conhecimento. A gente não entende assim. A gente entende que o conhecimento, ele é uma construção. Então, você passa o conhecimento de forma horizontal, porque o sujeito, ele adquire aquele conhecimento e com o que ele já tem, ele vai conseguir trazer o seu conhecimento, né? Construir o seu conhecimento. Então, nessa posição, todos aprendem. Tanto os tutores, que a gente não chama de professores, quanto os discentes, que também não são alunos, porque alunos parece que é quem não tem luz. Ah, nossa, eu não sabia assim dessa associação. É quem não tem luz. Então, esse é o nosso método, né, de aprendizagem baseada em problemas, que a gente traz os problemas da instituição e discute, mostrando como é que a gente faz as investigações, como é que a gente trabalha e tal, para que o policial possa começar a pensar no seu desempenho, né, profissional. Então, nada sai pronto de lá, tudo é construído. Então, são turmas pequenas. Infelizmente, a gente não consegue implantar esse trabalho no curso de formação, que são muitos policiais, né, que estão entrando. Então, na verdade, vai entrar muito ainda, né? Nossa, agora nós vamos formar 1.800 policiais. 1.800, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo e que vai ser por agora, né? Assim que vai começar o curso de formação, né? Começa semana que vem, o curso de formação. 1.800 policiais. A gente não tem nem espaço, precisamos de dividir aí em alguns espaços no DF para conseguir formar todo mundo, mas vai ser uma entrega muito bonita para a instituição que está muito carente de servidores, né? Então, no curso de formação a gente não consegue, porque as turmas são muito grandes e o curso é muito apertado, de tempo, de tudo, mas na capacitação continuada a gente consegue fazer essa formação com essa metodologia, que é o que tem de mais moderno em termos de ensino e aprendizagem. E é interessante porque você promove um espaço de diálogo, né? Sim. E não um espaço de conteudista a ponto do aluno ali, ou do discente, não conseguir colaborar ou contribuir com o que ele sabe também, né? Exatamente. É justamente isso mesmo que a gente procura, esse espírito de colaboração que tenha entre os próprios discentes, entre os discentes e o tutor. Então, é dentro dessa linha que a gente tem trabalhado na escola. E tem sido muito gratificante. É o que também a matriz curricular dispõe, né? A matriz curricular do Ministério da Justiça, que agora até está sendo rediscutida, mas que provavelmente vai vir com esses mesmos princípios. Então, a gente está procurando colocar tudo dentro desses eixos. E sempre avançando, né? Isso que eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz mesmo de você estar aí promovendo e propondo isso para nós servidores. Eu confesso que eu olhei lá e vi que tinha mestrado, até fiquei tentada a fazer, mas em virtude de questões pessoais, que eu não sei até quando eu fico aqui na PCDF, né? Aí eu falei, não é a hora, vamos deixar isso para depois, não adianta acumular muita coisa. Não, eu sei que você já está aprovada, né, no concurso de delegado do Paraná, mas vai ter o concurso de delegado da Polícia Civil do DF, né? Então a gente espera e anseia que você continue aqui conosco. Eu quero muito, vamos lá, tenho que estudar agora, porque agora depois do podcast realmente eu não consigo. Mas tudo tem seu tempo, né? E eu queria saber, assim, da sua trajetória, você, delegada, depois de ter passado aí, né, por diversos lugares dentro da polícia, a doutora Valéria e Martirena, que olha para trás, quem era a Valéria quando ela começou a estudar para a polícia? Nossa! Do século passado, essa Valéria. Mudou muito essa Valéria? Tomou conta de si essa Valéria? Como que é isso, Então, né? Eu acho que essa Valéria passou por várias fases, né? Eu era uma pessoa muito tranquila antes de entrar na polícia, sempre fui muito calma, serena, e depois que eu entrei, eu me vi... me deparei com situações em que eu precisei me transformar mesmo em outra pessoa.
Então, eu acho que na vida é aquela velha história, né? A gente exerce vários papéis. E o papel de delegada é um papel que exigia de mim, quando eu entrei, muita energia. Porque eu passei no concurso, eu tinha 25 anos. Nossa. Então, assim, eu tomei posse com 25 anos. Então, hoje, quando eu vejo a minha filha com 21 anos, que está fazendo direito também, inclusive... E que fala quer ser delegada também? Não, ela fala pra mim assim, mãe, olha, eu não quero ser delegada. Só que esses dias eu fui em uma operação, aí cheguei com cinto tático, aí tirei a pistola, guardei. Aí ela pegou o cinto tático, colocou na cintura e foi no espelho e falou assim, deve ser ótimo ser delegada, né? Então ela já tá na veia, já. Aí, qual matéria que você mais gosta? Ah, direito penal. Falei, tá. Então tá. Mas também, né, não só a mãe, o pai também é delegado, né, aposentado. Mas, enfim, aí eu acho que eu passei por essa fase que eu precisei de ser uma pessoa com uma energia, com uma... Tem a questão da postura também, com a postura, né? Mesmo. Muito jovem. Com uma postura muito rígida, porque também se eu não tivesse aquela postura eu não seria respeitada. Então, eu passei por essa fase e agora eu já tô numa fase mais zen, né? Porque... tá na fase calma, eu vi que tem vinhos também nessa fase. Agora eu já tô na fase Valéria, Paz e Amor, aqui quase que repetindo o nosso presidente. Assim, eu sempre faço essa pergunta aqui, porque muitas pessoas que acompanham o Tricô sempre me questiona assim, e a mulher dentro da polícia, como que se é desrespeitada, se não é. Eu nunca tive problema, né? Nunca tive problema, não. Tenho muito orgulho da minha instituição, sempre reforço isso, do nosso papel, das mulheres que tem dentro da polícia. Mas é óbvio que a gente muda um pouco o comportamento. Eu não sou quem eu entrei, até a forma de dar limite, de conversar, você aprende muito. A polícia é uma escola. É até interessante isso, porque assim, eu era muito rigorosa assim com as meninas, né, com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas e era muito rigorosa. Aí uma um dia falou assim pra mim assim, mãe, por que você briga tanto? Aí eu falei pra ela assim, menina, porque você é minha filha, eu tenho que te enquadrar. Aí na hora que eu falei isso, eu falei assim, meu Deus, olha o que eu tô falando pra menina, né? Então assim, na hora você vê também que esses papéis, eles... Muitas vezes eles misturam, assim, às vezes os seus amigos te olham já como a Valéria, não a Valéria pessoa, mas a Valéria delegada e tal. Então, para você ir desconstruindo isso também leva um tempo. E o Tricô, ele é bem para isso, desconstruir, porque o Tricô é mulheres aqui femininas, lindíssimas, você tá linda, maravilhosa. Obrigada. E policiais, nem por isso a gente deixa de exercer nosso papel, nossa missão aqui na sociedade, né? E eu quero agora aproveitar e ver dentro da instituição da Polícia Civil, assim, dentro do seu caminhar enquanto profissional, que você mudou aí, era uma Valéria, entrou outra, estudiosa, fez vários, né, cursos, né, graduações, mestrado, enfim. Dentro desse ambiente, eu sei que provavelmente é DPCA, mas assim, qual realmente esse sangue que corre nas suas veias, assim, que você lutaria ou lutou para a sociedade, né? Que eu falo que você ainda tem algum desejo de continuar lutando nisso, em algum tema ou de estudo ou de atuação mesmo. Não, eu falo que o tema que me move o coração realmente é a proteção das crianças e dos adolescentes. Mas eu não tenho mais estrutura nem física, nem emocional, nem psicológica para trabalhar diretamente com os casos da DPCA. Para quem não sabe, a DPCA, muitas pessoas confundem, né? Por isso que eu vou fazer essa observação. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, lá, a criança e o adolescente, eles são vítimas. A gente lida com temas muito sensíveis. Pois então eu acho assim que eu trabalhei lá 8 anos, tirando o tempo também que eu trabalhei em delegacia circunscricional, que aí como eu já gostava dessa temática, já tinha trabalhado com ela, geralmente eu era direcionada para trabalhar com os assuntos relacionados, que a gente sabe que não é só a delegacia de proteção que cuida de crimes praticados contra criança e adolescente, sim todas as delegacias de área do DF. Então, eu acho assim que eu dei a minha cota de contribuição para... Pro tema, para trabalhar o tema
para trabalhar os casos diretamente. Agora, trabalhando com a formação dos policiais, a gente acaba trabalhando também com o tema. Por exemplo, agora mesmo eu fui orientadora de uma policial que escreveu sobre os indicadores dos crimes de violência praticados contra criança e adolescente diante da lei Henri Borel. Então, eu fui orientadora. Então, assim, eu tenho a contribuir de uma outra forma, mas sempre pensando mesmo nas crianças e nos adolescentes, a desigualdade de gênero também, como você criou Tricô.40, que eu acho super 10, dou o maior valor. Também é um tema que me move, porque a gente tem muita desigualdade de gênero dentro da polícia, não só da Polícia Civil, mas de todas as polícias. E é uma questão mesmo estrutural, não é uma questão de uma gestão ou outra gestão. É algo estrutural que a gente precisa de romper. E eu acho que nós, como mulheres, a gente tem um papel ativo nisso. Então, assim, alguns estudos também lá da escola superior, da nossa pós-graduação em ciências policiais, já trazem essa temática para o debate. Então, assim, isso tem me deixado muito feliz mesmo. E, enfim, são essas... É um espaço de construção que você está agora, né? Você está construindo aí um futuro. Porque a partir do momento que a gente tem um espaço dentro da polícia, com pessoas sendo orientadas por você, que já carrega uma bagagem acadêmica do tema, de temas sociais, né? A gente também está construindo novos profissionais aí, capacitados para poder disseminar esse conteúdo. O que você falou é importante, eu queria até trazer aqui à tona essa questão do papel da mulher. Às vezes as pessoas acham que o fato de serem chefias, de estarem exercendo alguns cargos, está cumprindo ali a missão. Mas qual seria a missão da mulher? Um papel mais figurativo ou não? Porque às vezes a gente tem aquele papel da mulher, e aqui eu não estou falando da PCDF em si, né? Só para deixar esse parênteses, porque para não que tenha interpretação equivocada, mas como na sociedade como um todo, né? A mulher, ela às vezes exercer um papel ali figurativo. É como eu digo, assim, eu como mulher, delegada, mãe também de 2 meninas, eu me sinto até na obrigação de trazer uma promoção mesmo para os direitos das mulheres, ocupação dos espaços e tal. Então, essa pauta também me move. Eu acho que essa pauta hoje é a que mais me move dentro da polícia. O que eu mais quero ver são mulheres mesmo ocupando cada vez mais espaços, sendo chefes de civil, delegadas-chefes de delegacias diárias, circunscricionais. Eu quero que as mulheres ocupem mesmo os espaços que lhes são legítimos, porque na verdade a gente sabe que as mulheres trabalham na CICSVIL. Sim. A gente sabe que elas trabalham, que elas são excelentes. Na sessão de drogas. Na sessão tem de mulheres drogas. Em todas as sessões. Em todas as sessões, mas na hora de serem contempladas com uma chefia, a coisa já muda de configuração, né? Então, eu quero mais ver mesmo as mulheres ocupando os espaços que elas têm que ocupar. Eu também quero. Eu também quero, porque eu acho que isso é valorizar nós, né? Quando uma chega lá, abre espaço para outras, isso é valorizar, é a gente criar essa rede de acolhimento de nós mulheres. E não é por conta não é só questão de ser mulher, é questão de competência, né? Nós temos várias mulheres competentes, com um currículo muitas vezes melhor do que muitos outros, e não estão aí ocupando cargos de chefia, né? É verdade, é bem por aí. Bom, mas ainda voltando na proteção à criança e adolescente, eu tenho até tatuado aqui no meu braço aquela gébera, que é o símbolo da repressão à violência contra crianças e adolescentes, né? Então, bom, é isso. Por mais que você tenha compreendido que o seu momento você já colaborou, agora você colabora de outra forma, mas isso tá aí tatuado em você. Tá tatuado em mim, tá pra sempre, né? o quanto isso mexeu com você, né? O quanto foi importante a sua passagem, e foi importante também pra mim aqui, pra outras pessoas que trabalharam com você, que viram a sua dedicação no tema. Você chefiava ali a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente.
Não é um tema fácil, a gente pega diversos temas difíceis mesmo, mas você com muita sabedoria, eu vi ali muita calma, você pelo menos transmitia calma, pra mim você sempre me transmitiu muita calma e muita serenidade, sabe, assim, competência mesmo, né? Porque quando a pessoa tem competência, ela não precisa do grito, ela precisa, assim, fazer o trabalho dela bem feito, né? Obrigada. E eu via muito isso. Dentro dessa sua caminhada lá na DPCA, tem algum caso, assim, que te chocou? Se você puder falar, né? Ou também, se não quiser, não tem problema. Algum caso, assim, que foi o que mais mexeu com você? Então, na DPCA a gente via casos todos os dias, né? E eu sempre digo assim, que quando você pensa que o ser humano já chegou ao seu limite, aparecia algo novo que surpreendia a gente. Mas assim, o caso que me vem agora à memória foi o caso de uma criança que estava sendo abusada sexualmente pelo pai, que fazia uma homenagem com a mulher. Nossa. E molestava sexualmente a própria filha nesse ato de homenagem. Nossa. Então, assim, esse é um dos casos, né? Um dos vários. Mas, assim, a gente tem casos horríveis. Esses que mais me marcaram foram os que eu escrevi, né? Nesse livro. No livro que eu... Ele está à venda? Pois é, não mais, porque eu preciso, na verdade, de fazer uma atualização, até legislativa e tal, então ele não está mais à venda. Então, quando tiver, você me manda que eu divulgo. Divulgo sim. Mas eu tenho uns exemplares lá em casa, vou mandar um para você de presente. Obrigada, eu vou divulgar aqui. Quando tiver, então, falar, gente, vamos comprar. Eu lembro que quando eu estava na DPCA, teve um caso que me chamou muita atenção, que foi de um avô que praticava, né, violência sexual contra o neto, e isso para mim foi chocante. Quando a gente tem as relações familiares, né, isso choca a gente, não tem jeito. E para falarmos aqui, até com uma forma de conscientização, esse tipo de crime normalmente está dentro da família ou pessoas próximas, né, doutora? Salvo engano, mais de 80%, se esse percentual ainda foi mantido, né, da violência doméstica, violência sexual contra crianças e adolescentes, ela acontece com pessoas conhecidas. E a maior parte é dentro do ambiente familiar mesmo. Então, é o que a gente diz, por isso que a rede de proteção é tão importante. Porque, por exemplo, os professores eles fazem parte da rede de proteção. Então, o professor vai ser o adulto de confiança que a criança vai procurar para narrar um caso de violência. Sim. Então, esse professor ele tem que ter consciência de quem ele vai procurar. E da sua importância. Inclusive, é crime ele não procurar. Né? Tá previsto no estatuto. Comunicar. Ele não comunicar. Tá previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever do professor procurar dar ciência aos órgãos competentes dessa violência. Então, os professores têm esse papel importantíssimo, que é geralmente para o professor que a criança vai contar a violência. E aí, a partir daí, né, a gente teve vários casos na DPCA que vinham de relatórios mesmo dos professores. Sim. Antigamente, quando eles tinham muito medo, a gente registrava como notícia anônima e começava a fazer uma investigação. Mas, na verdade, foi um fato relatado pelo professor. Então, assim, inclusive, a gente teve um caso na DPCA de uma menina que, durante uma aula de educação sexual, ela virou para as coleguinhas e falou assim, o pai de vocês não faz isso com vocês, porque o meu faz isso comigo todos os dias. Nossa, ela não tinha nem compreensão do que era aquilo, né? Ela achou que era natural. Ela achou que... E isso acontece muito, a criança acha que é uma manifestação de carinho. Só lá, quando ela vira adolescente, que ela começa a ter dimensão do que aconteceu com ela, que foi uma violência. Sim, eu me recordo desse caso que a criança falou assim, mas o vovô faz coisa errada comigo. A mãe brigou com a criança, assim, não faz isso que é coisa errada, algo nesse sentido. E aí, mas eu posso fazer, porque o vovô também faz coisa errada comigo. Então, assim, ele tinha uma associação, né, infelizmente, tem essa associação com a criança ali, e eles normalmente ameaçam.
né? Ameaça. E aí gera um medo, a criança esconde, até porque tá no mundo dali da criança que a gente, né, não consegue comparar um discernimento de um adulto. Mas o que queria também aqui como uma forma aí nesse caminhar de orientar, porque o propósito maior em falarmos nesse tema é orientar, a vulnerabilidade. Como eu via que os grupos mais vulneráveis, a situação de pobreza mesmo, né, de como isso gera também uma alta incidência de crimes contra criança e adolescente. Apesar da gente ver isso com mais frequência em situações de vulnerabilidade, eu acredito que, na verdade, a violência sexual está em todo lugar. Só que o que acontece com as classes mais favorecidas, né? Elas têm acesso a outros tipos de atendimento. Uhum. Elas podem pagar um psicólogo, podem pagar um médico. Uhum. Então, a coisa fica, às vezes, mais camuflada, né? Entendi. Vem menos à tona, porque as classes menos favorecidas, elas têm acesso muito direto à polícia. Sim. É ali na polícia, que é a polícia que está aberta 24 horas, é a polícia que vai, que nem você falou, prestar o primeiro atendimento, garantir os direitos. Então, o pessoal sabe onde ele pode, com quem ele pode contar. Então, é por isso que chega mais até a gente essas notícias. Né? Mas eu acredito que acontece da mesma forma em todas as classes sociais. Eu concordo plenamente com o que você falou. Inclusive, uma das que eu me recordo foi de uma classe social alta até, né? Mas quando eu falo de vulnerabilidade, como que a gente percebe também o fato... não sei se as pessoas refletem, aqui eu quero até trazer pra gente refletir. Às vezes a mãe sai lá 4 horas da manhã para trabalhar na casa de alguém, né? Pra trazer ali um sustento pro seu lar. Ela trabalha no lar de outra pessoa, mas ela deixa seus filhos na casa de alguém. Na casa, numa creche, ou que traz uma vulnerabilidade, né? Como a gente vê que nesses ambientes que normalmente a gente confia é onde acontece. Infelizmente. Sabe que quando eu trabalhava na DPCA, eu pensava exatamente isso. Que eu saía de casa, aí eu deixava minhas filhas com uma pessoa que tinha deixado o filho com outra pessoa e eu ia cuidar dos filhos de outras pessoas. Mas entendeu? Não é isso, assim. Então, na verdade, era uma cadeia. É uma cadeia. Na verdade, a menina que trabalhava na minha casa deixava o filho com a mãe dela. Eu deixava minhas filhas com ela. E eu ia para a DPCA trabalhar, cuidar dos casos das crianças de outras pessoas. E às vezes a gente também tem que ter tempo útil, tempo de qualidade com os nossos filhos, com as nossas famílias, porque senão a gente fica num ciclo vicioso onde um cuida do outro e a gente mesmo não cuida dos nossos. É verdade. Né? Eu fico vendo assim, comparando até a questão familiar mesmo, ou observando outras pessoas, a gente luta tanto, está no melhor lugar, você passa em determinados melhores lugares, aí tem alguém passeando com seu cachorro. Aí você fala, caraca, eu estudei tanto, estou num excelente cargo, ganho muito bem, mas eu não tenho tempo de passear com o meu cachorro. Eu tô pagando alguém pra fazer isso, né? Não tenho tempo de ficar com meu filho. Eu não tô aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas é só uma reflexão, porque quando a gente olha com esse cuidado pra nós, a gente também olha com cuidado pra essa pessoa que está dentro da nossa casa, que deixou seus filhos, que às vezes ela precisa voltar mais cedo, né? Porque ela tem os filhos dela lá e que, de certa maneira, gera uma vulnerabilidade pra todas as classes, né? Eu acho que com os direitos das empregadas domésticas, né? Com esses direitos garantidos de um tempo para cá, a coisa ficou um pouco menos gritante, assim, essa desigualdade mesmo, desigualdade, né? Essa exploração mesmo que existia, né? Então, acho que ficou um pouco menos gritante. Tanto é que hoje a gente vê que nos apartamentos o pessoal nem está construindo mais a dependência de empregada. Sim. Então, assim, até a questão da pessoa ter que dormir na casa e tal. Então, isso tudo melhorou. Então, isso tudo também faz até as pessoas refletirem sobre ter ou não filhos. E diminui a vulnerabilidade também dessa outra família. Essa mulher volta para casa, fica com seus filhos, ela trabalha, volta, diminui vulnerabilidades, né? A polícia me ensinou, me fez refletir muito sobre a importância de termos esses momentos
porque você lida ali muito uma linha tênue da vida. Você tem essa percepção agora nesse caminhar, assim, do que você valoriza mais o seu tempo ou não? Hoje eu tenho uma percepção maior disso do que há 10 anos atrás, quando a gente trabalhou juntas, né? Então, eu acho que hoje eu valorizo bem mais o meu tempo. Assim, o tempo mesmo. Qualidade. Procuro ter um tempo de qualidade com as minhas filhas. Agora elas não querem mais saber tanto de mim. Foi por isso que você foi pro vinho? Me conta, porque eu sei que você já ganhou até prêmio, não já? Do vinho? Não, foi uma brincadeira. Eu li. Foi uma brincadeira com os amigos lá e tal. Quem sabia de onde era o vinho. E, na verdade, eu fiz um chute lá e acertei. Mas era a única mulher, inclusive, que eu vi. É verdade. Foi numa brincadeira com os amigos que trabalham com vinho. Muito legal o trabalho deles, inclusive. Mas, enfim, eu acho que eu valorizo muito o meu tempo hoje. Tanto é que, assim, se eu puder, eu gostaria de ficar fora da atividade fim, que eu acho também que eu já dei o que eu tinha que dar na atividade fim. Então, estou muito feliz lá na escola e é onde eu pretendo ficar por um bom tempo. Enquanto me quiserem lá, eu acho que é por lá que eu vou ficar. Vão querer, sim. Então, gente, aqui nós caminhamos por diversos temas. Hoje o tricô foi um tricô bem de mulher mesmo. Trouxe aqui a doutora Valéria Martirena, diretora de ensino superior aqui da divisão, né? Vou até reformular, diretora da divisão de ensino aqui da Academia de Polícia Civil do DF, mas nós conversamos sobre ela enquanto profissional, enquanto acadêmica, estudante aí, que luta pelas políticas sociais, principalmente da criança e do adolescente. Hoje está em uma posição importantíssima, que é de disseminar conteúdo, disseminar conhecimento, trazer proposições, né, para cursos dentro da instituição. Falamos sobre filhos, falamos sobre essa jornada de delegada, casos. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para aquela mulher que quer estudar. Eu recebi até uma pergunta de mulher assim, já está com seus 40 anos, que ama ser policial, que tem o sonho, melhor dizendo, em ser policial, né? E a gente sabe que a jornada de cada um é diferente. Mas eu queria que você deixasse a mensagem de motivação do que nós, né, também queremos outras mulheres aqui dentro. Uma motivação para essa mãe que às vezes tem sua vida e sua rotina, que você sabe melhor do que eu, né, como que é difícil. Mas para que essa mulher que nos assista se encoraje ou para estudar ou para continuar a sua jornada no seu sonho. Bom, o que eu tenho a dizer é que nós, na polícia, estamos aguardando ansiosamente as mulheres que querem entrar. E estamos. Que estão dispostas a estudar, que continuem estudando, porque o caminho é bom, não é perfeito, mas é muito legal, é muito interessante, é muito estimulante, é muito instigante. Então, vale a pena ser policial. Vale mesmo, gente. Eu acho que você muda, você entra uma pessoa, realmente, você muda, mas você se conhece nesse processo. Com certeza. Faz parte. Então, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou deixar uma lembrancinha aqui dos meus parceiros. Pode abrir. Olha aqui, eu já tava achando que tava atrás de mim, mas não tá. Fica aqui uma lembrancinha minha, da Urban. Abre aí pra gente ver. Será que você vai gostar? Já vi aqui que tem coisa até de camuflada. Que legal. Essa canequinha eu fiz com muito amor e carinho. Pode tirar foto, pode postar, que eu quero colocar lá no meu Instagram. Muito legal. Você lembra dessa? Você é de Goiânia, não é? Sou. E você lembra dessa xícarazinha aí? Lembro, a xícarazinha esmaltada. Esmaltada, Muito legal. E é muito chique agora. Você viu que a Nespresso tem? Não sabia não. Olha aí. Tem uma xícara esmaltada. Pois a gente tem aqui do tricô também. Muito legal, parabéns. Obrigada. E tem um óculos aí da Urban, que é o nosso parceiro aqui do tricô, que presenteia as minhas convidadas. Olha só, gente, bem cara de polícia, né? Espero que você goste. Muito chique. Vou usar. Eu tenho um desse, inclusive. É muito bonito esse óculos. Tem proteção, gente. Eu aproveito aqui para falar. A Urban tá em parceria com o Tricô. Nós temos 40% de desconto. Então, quem quiser usar aí o cupom tricô.40, tem 40% de desconto lá na Urban.
E são lindíssimos, com proteção, os óculos dele policiais. Gostei. Lindo mesmo. Parabéns. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Eu te agradeço muito por você ter compartilhado sua história, topado aqui falar de tudo um pouco, né? Que a gente falou de tudo um pouco. Por você ter me acolhido, eu reforço, porque uma pauta minha é a outra mulher estender a mão, né? Uma para outra, e você fez isso comigo. Independente de ter passado na polícia ou não, de ser um concurso, eu acho que dentro da instituição a gente tem que, não só dentro da instituição, como nas outras áreas, a gente tem que olhar com cuidado para outra mulher e ajudar e estender a mão mesmo. Então, muito obrigada. Eu te quero lá na escola, bora pra lá. Pode deixar. Olha aí, a doutora Litrão, já vou falar com ela. Obrigada, gente. Acompanhe aí os nossos podcasts. É o primeiro podcast de mulher policial, que eu tenho muito orgulho de estar nessa rede, porque não sou eu que faço isso, são vocês aí que me acompanham e que me ajudam, porque sozinha eu jamais iria conseguir. Quem sabe a doutora Valéria vem depois aí como entrevistadora aqui do meu lado, hein? Seria um prazer. Então pronto, vou arrumar uma pauta aqui. Obrigada, gente. Tchau, até o próximo. Foi ótimo.